Será? Outra concorrência, outra colisão, não concorrência, mas colisão de direitos fundamentais. O empregado pode fazer proselitismo do seu segmento religioso dentro da empresa? Pode. Aí vão dizer, não pode, porque vai conturbar o ambiente. Ué, e a liberdade de informação vai para onde? Na medida que a liberdade de informação é a liberdade de informar, se informar e ser informado. Eu tenho a liberdade de informar, mas essa liberdade pode ser contida pela liberdade religiosa dos outros. E a própria liberdade de informação precisa ser examinada no campo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu, em 2009, recebi uma denúncia de que olha que caso interessante eu vou contar aqui. Uma denúncia de que um periódico, um jornalzinho de bairro, lá de Salvador, lá da Barra, onde fica o Farol da Barra, a associação de bairro produziu um jornal. E esse jornal, cuja responsabilidade era de uma pessoa estrangeira, um alemão, esse jornal simplesmente desancava, destruía a reputação dos professores de História do Instituto Social da Bahia, onde minhas filhas estudam. Ele dizia o seguinte, que o Instituto não era social, era socialista. E passava a criticar a ideologia utilizada pelos professores em sala de aula. E dizia que todos os pais de todos os alunos daquela escola eram inocentes úteis, para utilizar uma expressão cunhada por Karl Marx. O que foi que nós fizemos? Recebemos a denúncia, chamamos o responsável pelo jornal e dissemos: o senhor está ofendendo a liberdade de informação, que aqui também instrumentaliza a liberdade de cátedra. A grande questão seria o seguinte: há uma relação de trabalho no particular? Esse assunto pode ser dirigido à Justiça do Trabalho? Então, é importante registrar esses fatos, a fim de que a eficácia horizontal, ela não se perca meramente no plano teórico. Em 2009 também, nós recebemos uma denúncia de músicos que não estavam podendo exercer a sua atividade durante os festejos de São João, porque na Bahia agora, seja de manhã, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só toca axé. Aí eu disse, isso não está normal, é preciso resolver esse problema. E então, foi instaurado o procedimento preparatório de inquérito civil público, e eu me convenci e ingressei imediatamente com ação cautelar para proteger o trabalho dos músicos. A ação cautelar, infelizmente, não foi exitosa, porque a Justiça do Trabalho, a vara, com decisão confirmada pelo tribunal, entendeu que eu estava defendendo o patrimônio cultural e não o trabalho dos músicos. Acontece que, quando nós estamos diante da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, o que é que acontece? Quando você defende um direito, invariavelmente você produz tutela para direitos fundamentais correlatos. Eu não estava ali preocupado com os direitos culturais, eu estava preocupado institucionalmente, na condição de membro do Ministério Público, eu estava preocupado com o trabalho dos músicos que tocam forró. E também preocupado comigo, porque eu adoro forró. Então são essas questões que
são necessárias para a compreensão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de trabalho. E uma interpretação constitucionalmente adequada não é inatingível. Ela pode ser atingida, pode ser efetivada. E ainda que fosse algo muito difícil, eu concluo com os versos de Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a mágica presença das estrelas. Muito obrigado pela atenção de todos. Não me surpreende a competência com que o professor, procurador regional Manuel Jorge expõe as suas ideias. Sempre muito esclarecedoras. Eu fiz aqui umas 30 anotações e não queria consumir o meu diminuto tempo fazendo tantas considerações. Apenas dizer que, efetivamente, concordo em gênero, número e grau quando o professor diz que todas as respostas para essas questões que envolvam direitos fundamentais estão na Constituição Federal, basta que nós leiamos de forma mais adequada. E quando sua senhoria também aborda essa questão de sopesar princípios, eu até me lembrei de um caso que julgamos ontem também. Ontem a nossa sessão foi pródiga em casos interessantes. E um caso de assédio moral, e me lembrei porque fui questionado se hoje na Justiça do Trabalho tem chegado muitos casos enfrentando essa questão e graças a Deus está se criando uma cultura de reclamar perante a Justiça do Trabalho essas questões, antes pouco vistas, por uma série de questões de ordem cultural e enfim. E eu me vi diante de um princípio de preservação da intimidade do assediador, que se viu filmado pela assediada, e fui buscar no Supremo Tribunal autorização para uma condenação no princípio da legitimidade da obtenção daquela prova, porque era a única prova que a assediada poderia obter para levar o seu caso adiante. Então eu fiquei entre os dois princípios da preservação da intimidade do assediador e da invasão da honra da assediada. Enfim, é bastante interessante. Sobre o ativismo judicial também, anotei uma série de coisas. Hoje nós estamos atuando efetivamente sobre direitos fundamentais, porque estamos compensando com somas em questões que envolvam dano moral, em questões de acidentes do trabalho, e tantas outras questões. Se nós formos esperar que o legislador atue, né? Então eu acho que hoje há essa preocupação dessa aplicação direta, né, dessa observância dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Tinha tantas outras coisas aqui, mas o tempo se vai. Não sei se vou poder exercer meu direito fundamental de ir e vir, que acho que vou perder o avião. Mas com muito prazer, muito prazer. Nós teremos agora o doutor Ipojucan Demétrios Vec. É assim que você pronuncia? Isso. Sua senhoria é advogado, militante, professor na Universidade de Passo Fundo, especialista em contratos e responsabilidade civil, mestre em Direito Público pela Unicinos, autor de Noções de Direito do Trabalho, um enfoque constitucional, 2 volumes, pela Universidade de Passo Fundo. UPF, editora. Universidade de Passo Fundo. Universidade de Passo Fundo.
e contrato de trabalho e eficácia dos direitos humanos fundamentais de primeira dimensão, pela Juruá, em Paraná, editora paranaense, e com vários artigos publicados em revistas especializadas. A quem eu passo a palavra para a sua exposição. Excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, excelentíssimo senhor Manuel Jorge Silva Neto, procurador do Trabalho da 5ª Região, em nome dos quais cumprimento todos os presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial pelo convite que me foi feito para participar desse evento, que só pelo número de edições já mostra o seu sucesso, e também agradecer em especial ao desembargador Giordani, que conheço já de Passo Fundo, e a todos os desembargadores e funcionários que trabalharam no cerimonial, pela solicitude, pela gentileza, pela camaradagem com que vem me tratando aqui em Campinas. É muito difícil falar algo de novo ou falar alguma coisa que tenha relevância depois de uma brilhante palestra. Isso é uma verdadeira sacanagem. Mas vamos tentar trabalhar essa questão da eficácia horizontal, que eu prefiro chamar de eficácia dos direitos fundamentais em relações privadas. Num primeiro momento, vou fazer uma abordagem teórica de nível geral, para só depois, então, entrar nessa questão dentro das relações de emprego, das relações de trabalho. Pois bem, o que significa afirmar que os direitos fundamentais têm eficácia em relações privadas? Significa afirmar que esses direitos geram posições passivas, direitos, obrigações, deveres, que um sujeito privado, que não somente o Estado, então, está obrigado a respeitar e tem deveres a quem invoca um direito fundamental. E o que são os direitos fundamentais? No meu modo de ver, os direitos fundamentais são verdadeiros trunfos frente ao poder. Por que trunfos frente ao poder? Aquele jogo de cartas, que tem uma carta que é o trunfo. Tu está perdido, mas se você tiver o trunfo, pode ser uma saída. Esse é o papel dos direitos fundamentais. Ser um limite infranqueável à incidência do poder. É o limite dentro do qual aquele que não tem mais nada pode invocar a sua dignidade e dizer: eu sou gente e preciso ser tratado como tal. Eu sou um fim em si e preciso ser tratado como um fim e não como um meio. Então, no meu modo de ver também, a pergunta que coloca em questão os direitos fundamentais é a seguinte: como proteger a pessoa humana frente ao poder, à opressão, à violência? Como proteger a pessoa humana? É essa pergunta que acabou sendo respondida através dos direitos fundamentais. É a maneira de proteger a pessoa frente à opressão, à violência, frente a toda a forma, então, de agressão à dignidade humana. Pois bem, esta pergunta não pode ser respondida em abstrato. É uma pergunta histórica, cuja resposta vai ter que ser dada também levando em conta as mudanças históricas. Num primeiro momento, ela foi dada, a resposta foi dada de uma certa forma. Hoje, já não serve. Mas o que é poder? Em que sentido eu estou utilizando a palavra poder? Poder aqui é utilizado num sentido genérico, de dizer que alguém tem a capacidade de restringir, de limitar, de impor a alguém uma certa conduta que essa pessoa não adotaria se isso não fosse imposto.
Será que só existe poder, então, nas relações entre indivíduo e Estado? Doutrina e jurisprudência